150 o número da live. Isso. E é um estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na pergunta de... Estamos no capítulo 9, né? É o 8 Livro e o 9, né? Que o 8 está terminando hoje, termina hoje, A né? Só pergunta é falta a pergunta. 801, né? É 801. 801. Então é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, né, estudando o Livro dos Espíritos. Uma gentileza da União Espírita Allan Kardec. Essa casa ela é uma casa que trabalha pelo social, fica num bairro aqui de Dourado chamado Jardim Monte Líbano, e a rua é Rua Iviema 5.565. Temos uma atividade de ajuda aos nossos irmãos venezuelanos, famílias carentes, sexta-feira à tarde e sábado à tarde, com distribuição de cesta, de verduras. A Mesa Brasil nos ajuda muito também, né? Dá uma mão aqui. De fato que é uma casa maravilhosa para seguir. E nós, não poderia ser diferente, vamos fazer uma prece pedindo a Deus, a Jesus, a proteção para que a nossa mente, o nosso coração esteja aberto para mais um aprendizado. Mestre amado Jesus, que as suas bênçãos recaiam sobre nós, inundando-os de paz, de luz, de misericórdia, porque nós somos assim eternos carentes, eternos aprendizes. Não podemos dizer que nós sabemos alguma coisa, porque nós não sabemos nada. Nós estamos aqui quase leigo, tentando aprender um pouco, que, na verdade, essas 800 perguntas já com certeza nos ajudaram muito na nossa caminhada rumo à perfeição. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa família, os lares brasileiros, e também ajude o meu querido irmão que vai coordenar o nosso estudo, para que ele seja bastante receptivo e que os bons espíritos estejam bem coladinho com ele. Como dizia uma irmã minha aqui em Dourados, bem do lado esquerdo do peito, encostado ao coração, transmitindo paz, harmonia e entendimento para todos nós. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Imediatamente eu passo a palavra ao nosso querido Mano Dilon. Ok, boa noite. Vamos lá. Nós estamos na parte terceira, como disse Orlando, né? Terminando a lei do progresso e iniciando também a lei da igualdade. Aí também já estamos faltando depois 5 leis morais, né? Para terminar, né? Com essas, contando a de hoje também. A lei do progresso, nós estamos vendo a influência do espiritismo no progresso, que vai até a pergunta 802. Hoje nós vamos fazer a 801. Influência do espiritismo no progresso. Essa 800 eu coloquei aqui só para lembrar, né, que nós já fizemos ela, né? Comentamos já, foi lido e comentado. Dificuldade que nós temos de tirar velhos hábitos, né? O espiritismo triunfar, a questão da marcha do progresso. Mas vamos a 801 então. Quem começa? Seu Maurício? Pode ser. Porque não ensinaram os espíritos, em todos os tempos, o que ensinam hoje? Resposta: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais aos recém-nascidos um alimento que ele não possa digerir. Boa. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar.
Mas é interessante, né, que as respostas, o Kardec, os espíritos, né, o Kardec pergunta e o espírito responde, e coloca, assim, um argumento assim, muito interessante, né? Que ele fala que a gente não ensina as crianças o que ensina os adultos. Não é o mesmo conteúdo que ensina lá para criança de 6 7 anos, não é o mesmo conteúdo que vai ensinar para o ensino médio, nem para o ensino universitário. Então, é claro que a criança ela pode até aprender a mesma coisa, mas de uma forma diferenciada. Por isso, não se consegue. E por que que o Cristo, na época, ele foi dizer? Ele, na época que Jesus, aqui fala dos espíritos, né? O mesmo caso acontece com Cristo, né? O Cristo, quando veio 2000 anos atrás, ele nos trouxe as verdades. Só que ele, muitas verdades que ele teria a dizer, ele não pôde dizer. E muitas verdades que sabia que nós não iríamos compreender, ele disse por parábolas. Por isso, o Espiritismo veio agora trazer com mais clareza para nós, porque a gente já tem mais condições, já estamos mais maduros já para compreender. E ele fala que os Espíritos ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam. Devido talvez não ter entendido direito, adulteraram, né? Também. Não compreenderam, ou se compreenderam um pouquinho, né? Adulteraram, mudaram, né? Mas que podem compreender agora. Então, hoje nós já temos uma evolução melhor, né? Nem só pela evolução nossa, mas pela evolução da ciência, né? A gente analisa quantas coisas que poderiam ser ditas há 2000 anos, que os espíritos, né, Jesus, os espíritos poderiam ter dito há 2000 anos, naquela época a ciência não tinha desenvolvido. Por exemplo, na época se achava que a Terra era plana, por exemplo. Não sabia que existia esses bilhões, bilhões e trilhões de planetas do universo. Quando Jesus falou das várias moradas da casa do Pai, as pessoas que ouviam tinham dificuldade para entender as moradas. Aí, hoje, com a vida dos espíritos, né, o espiritismo, já mostra para nós que a morada, que a casa do Pai é o universo, então na casa do Pai há muitas moradas, então a casa do Pai é o universo, e as várias moradas, os orbes que existem, tanto os orbes materiais quanto os, os orbes, às vezes, nem não materiais também. E assim, aí ele fala que com os seus ensinos, embora incompletos, né, preparar o terreno para receber a semente que vai frutificar. Então, a semente para que hoje possa frutificar melhor, devido ao nosso preparo, mesmo pequeno, né, mas já temos um certo preparo. Boa noite, João Dalmolin. Boa Boa noite, João. noite a todos. João voltou? Boa noite, João. Voltei segunda à noite e tô aí. Já tive uma virose, alguma coisa assim. Eita! Como é que tá No retorno, mas já tô reabilitado. Eita! Sua mãe tá melhor? Tá melhorando. Graças a Deus. Muito bem. Então, Comentário? Já fizeram no começo, né? Já tô na primeira questão de hoje? Isso, essa é a primeira de hoje. A 801, né? Do progresso 801. que o Espiritismo ela proporciona, né? é uma pergunta simples, fácil de responder, mas respondida com muita clareza. Uma clareza que é só os espíritos mesmo para fazer, né? E aí eles dão vários exemplos. Como é que a gente vai dar para a criança um alimento que os adultos comem, né? Como é que você vai introduzir numa criança o ensino que os adultos têm? Não tem condição, né? E assim são os espíritos. A gente vem de uma escala evolutiva, né? Estamos aí aprendendo.
E faz muito tempo, né, Dom? É, É isso mesmo. muito tempo. Não dá para a gente dizer quantas encarnações que nós já tivemos. Na área da tecnologia mesmo, né? Destruir pode, dependendo do conhecimento, pode destruir o mundo, né? O planeta, né? Então, isso, Esse certos ponto, conhecimentos. Oi? esse ponto aí da influência do espiritismo no progresso, ele é bem amplo, né? Porque ele dá uma compreensão de qual é o momento que o espiritismo chegou, o que é que já tinha antes, né, de caminho feito, tanto de pessoas que já trilhavam esse caminho buscando uma evolução, as pessoas que ainda não tinham condições de absorver, de entender ainda alguns conhecimentos, e as pessoas que até então já tinham conhecimento, mas faziam questão de colocar essa luz embaixo do alqueire, né? Faziam questão de esconder por interesses, por orgulhos, por vaidades, né? Mas, enfim, mostrando que havia já uma maturidade, né, no tempo de Kardec, havia uma maturidade, havia um caminho já feito, né? E como diz aí nas perguntas anteriores, não havia muita coisa a combater, como o cristianismo teve que fazer, e sim a edificar, a construir essas ideias mais arejadas, mais claras, né? E que, exatamente por isso, por refletirem uma verdade inconteste para o Espiritismo, essas outras pessoas que, por alguma razão, se opõem, especialmente por algum interesse, vão acabar aceitando ou vão acabar sendo deixadas de lado, né? Porque se tornarão uma minoria tão insignificante. E é isso que eu acho que está acontecendo aos poucos. E aquela pergunta anterior lá de que se o Espiritismo vai se tornar crença geral, está respondendo aí, mas está respondendo em outras obras, né? Dizendo que vai sim, né? Mas não vai ser o futuro, não vai ser as religiões, ele não vai ser a religião de todos, né? Vai ser esses princípios, que são princípios que, na verdade, Allan Kardec diz que já estão sendo vivenciados, já estão sendo aceitos desde a antiguidade. Vai ser esses princípios que se tornarão mais explicitamente aceitos, compreendidos e vivenciados, porque o Espiritismo é uma vivência, né? O Espiritismo não é uma simples visão, uma simples compreensão, é uma vivência nova. Uma vivência onde a gente se obriga, pela compreensão, a ser mais coerente, a ser mais humano, a ser mais solidário, a ser mais fraterno, mais amoroso, né? Viver esses sentimentos que Jesus veio disseminar, que Jesus veio exemplificar, enfim, tudo isso e muito mais. Muito bem. Para frente, alguém quer comentar mais algo? Vamos mudar de lei agora. Vamos para a lei da igualdade. Lei da igualdade. Para frente que atrás vem gente. Que essa é a 802, é a última da lei do progresso. Lei de igualdade. Aí nós vamos ter igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade da riqueza, das riquezas, as provas da riqueza e da miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher, e igualdade perante o túmulo. Começando então pela igualdade natural. Uma perguntinha só, pelo jeito, hein? Mas a 802 não foi lida ainda, né? Não foi essa que nós lemos agora? Não, foi a 801.
Não foi a 801? É isso mesmo, a 802 não foi lida ainda não. Eu tô com pressa, hein? Eu pulei tudo. Ainda bem que você estava esperto aí, que eu nem não percebi, não. É porque eu tentei me atualizar. Então vamos lá, 802. 802. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Por que os espíritos não apressam esse progresso? Vocês desejam milagres, mas Deus os espalha a mancheias diante de seus passos. E, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos, mediante os prodígios que operou? Não conhecem presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não. Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Bom, isso é interessante, né? Isso é interessante essa ideia de que Deus, assim como Jesus, não quis convencer todo mundo por prodígios, né? Por fatos maravilhosos, mas pela compreensão. Porque Jesus mesmo já veio mostrando uma nova visão da lei, né? Uma modernização da lei, especialmente uma nova e muito mais ampla compreensão de Deus, fazendo várias parábolas para mostrar quem é Deus, o reino de Deus, parábolas sobre Deus, parábolas sobre o reino. Enfim, Jesus quis explicar por A mais B, deixar claro que tinha uma razão, que tinha uma forma de compreender as coisas, né? E os espíritos fazem da mesma forma. Claro que eles, no tempo de Kardec, eles impactaram de muitas formas. Por exemplo, pela materialização de espíritos, né? Mas com aqueles fatos todos, aqueles fatos materiais, né, de efeitos físicos, que se tornaram muito mais abundantes na época de Kardec, os espíritos já deram oportunidade para muitas pessoas que não estavam ali para negar, estavam ali para olhar, para reconhecer, e estavam ali prontas, já um tanto maduras, para dizer, opa, é isso mesmo, eu precisava compreender isso, né? Só que não vai convencer a todos. Jesus não convenceu, e os fenômenos não convencem. E a gente já viu muito que mesmo no Brasil, onde os fenômenos foram muito abundantes, muita gente que viu fenômenos maravilhosos não se tornou praticante dos ensinamentos, dos conhecimentos espíritas, que, no fundo, são os mesmos cristãos na sua prática, né? Não se tornaram praticantes. E possivelmente não se tornarão praticantes em nenhuma religião, porque não estão prontos ainda. Então é isso que está dizendo, não adianta muitos fenômenos, precisa haver uma racionalidade, precisa haver uma compreensão
uma iluminação das pessoas, e aquelas que estão prontas, aquelas que já conseguem fazer essa escolha e já conseguem pôr em prática essa disciplina, vão se tornar espíritas verdadeiros. Deixar aí para comentarem também, né? Essa pergunta, né? Por que não apressam os espíritos esse progresso? Né? Porque não passa a ideia assim, né? Que Deus, que os espíritos, eles precisam desse convencimento nosso, né? Que a gente tem que se convencer, né? É mais ou menos aquilo que aconteceu lá com Cristo. Quando ele estava lá na cruz, alguém falou para ele: desce daí, né? Mostra que você pode, que daí eu passo a acreditar em você. Né? Quer dizer, a gente tem no nosso visão só de nós mesmos, né? Nós temos essa visão que Deus precisa que a gente acredite nele, que a gente louve, que a gente isso, que a gente aquilo. E na realidade é nós que vamos avançando, né? Conforme vamos avançando. E não adianta mesmo, né? Os prodígios. O Espiritismo ele está aí, trazendo um bocado de prodígios, né? Acontecimentos. Cristo fez aquilo que não tinha nenhuma explicação na época. Hoje a gente tem explicação, mas na época não tinha. Era coisa assim, como milagre, né? Para a época. E ainda assim não convenceu. E o Espiritismo também tem, né? Tem não só o fenômeno mediúnico está presente em tudo, todo lugar, né? Não só dentro da doutrina espírita. Aqueles fenômenos de materialização mesmo que o João da Molin citou, ou de transporte, né? Ou aquele do Barçanufo, né? Por que eles não investigam, né? O próprio Chico Xavier, quantos fenômenos, né? Por que e ainda assim a pessoa duvida, fala, não, isso aí é embuste. E, aliás, isso acontece dentro da própria doutrina espírita. Né? Tem o livro de André Luiz que mostra que numa sessão mediúnica, né, morreu lá o presidente do centro, ele queria se comunicar, e as pessoas queriam que ele se comunicasse, e ele veio e não acreditaram que é ele. Né? Não se convenceram, falaram, não é ele, não. Ele está falando diferente, mas claro que estava falando diferente, ele já está no mundo espiritual, com outra visão de mundo, né, e tal, mas não, ele não é. Alguém até lançou um desafio, né, um dos filhos lá. Se ele fosse ele mesmo, tinha lido meu pensamento, o que eu estava pensando. Né? Então a gente quer prodígios, quer que a pessoa nos convença meio que na marra. E isso não leva a nada, né? Porque não se modifica, né? O objetivo maior não é esse convencimento. Alguém? Eu acho que essa questão de forçar, né? Nós já aprendemos com os espíritos que não se força, né? E por mais que os espíritos viessem com manifestações tão generalizadas e patentes, né? Isso não adiantaria, porque a nossa crença mesmo depende do nosso preparo espiritual. Crer é um pouco de preparo. E a coisa acontece, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, mesmo que os espíritos começassem a mostrar fenômenos, 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 por toda parte, todos os lares começassem a aparecer fenômenos, fenômenos, isso não ia adiantar, né? Porque a nossa forma de ser é a mesma, né? Igual, por mais que igual fica analisando o Cristo mesmo, quando veio, ele deu manifestações assim retumbantes mesmo, né? Manifestações tão claras e evidentes, mas hoje nós temos 2% da população de Israel que aceita Jesus, né? A outra, os 98% mais ou menos, tem o como se fosse um falso profeta, se passando pelo Messias. Então, a força não adianta. Então, a coisa tem que caminhar devagar, e a nossa evolução, como ela vem de dentro para fora,
é só o tempo mesmo vai nos fazer, né, essa caminhada. Ok. Alguém mais? Então vamos agora mesmo, agora sim, a lei da igualdade, né? Agora nós vamos para a lei da igualdade. Igualdade. 803. Primeira pergunta. Isso. Primeira pergunta. 803. Perante Deus são igual todos os homens? Sim. Claro, né? Todos tendes para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizem frequentemente que o sol, luz para todos. E anunciam, assim, uma verdade maior e mais geral do que pensam. Todos os homens são submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, se acham sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos os seus olhos são iguais. Todos a seus olhos são iguais. Iguais. Meus queridos irmãos, acho que não tem nem o que comentar aí, né? Acho que Deus vai discriminar alguém, vai pôr um diferente do outro, vai dar esse privilégio de ter essa hierarquia, não vai ter de jeito nenhum, né? Nós somos todos iguais. Esse negócio de ser mais ou ser menos é só aqui na Terra. Mas quando a gente passa já para o mundo espiritual, já a coisa começa a mudar, né? Porque os espíritos superiores, eles não tratam a gente como seres inferiores, né? Eles tratam de igual para igual. Então, quando existe a perfeição, que a gente vai para aqueles mundos de primeira classe, né? Lógico que lá a igualdade já existe a igualdade. Ninguém é mais do que ninguém. E aí ele faz ainda essa referência do sol que nasce para todos, né? Ilumina todos. Um grande exemplo de que nós somos os privilegiados de Deus. Pois é, a vida material, ela é tão objeto de busca das pessoas para se diferenciar umas das outras, as coisas materiais. Mas a própria vida material, como diz na resposta aí, já mostra a igualdade de todas as pessoas. Porque, como disse aí, né, o corpo do pobre quanto do rico se deteriora do mesmo jeito. Na parte material, as pessoas podem reconhecer que são tão iguais, e a única coisa que diferencia umas pessoas das outras é a apropriação dos bens que a sociedade produz ou das riquezas naturais que estão disponíveis, a apropriação por uns em prejuízo dos outros, em benefício deles próprios, em prejuízo dos outros, né? O sol brilha para todos, é uma verdade muito mais ampla do que a gente pensa, e vem lá do Evangelho, né, quando diz que Deus é um Pai bom, muito diferente do que somos nós, que somos maus, que nunca daria uma serpente a um filho que pede um pão, e que faz o sol brilhar, nascer para bons e maus, e faz a chuva cair sobre justos e injustos, ou seja, já somos todos iguais perante a lei de Deus. A dúvida que restava, e pode restar ainda,
para quem ainda precisa de compreender e não pode entender a lei da reencarnação, a dúvida que restava era se todos colhem aquilo que plantaram. Porque não se consegue ver em uma única existência essa justiça de Deus, que faz com que todos sejam iguais, com que todos tenham que aprender pela mesma dinâmica, né, sofrendo o retorno daquilo que fizeram antes para os outros, com consciência, com intenção, aquilo que fizeram. Então, aí vem essa dificuldade ainda, que eu acho que ainda existe, e eu imagino que é uma dificuldade em muitas religiões, porque olha para esse mundão aí, onde acontecem coisas, né, onde perversos fazem todo tipo de maldade, de prejuízo à sociedade, e às vezes morrem tranquilamente, como se nada tivessem pago e nada irão pagar. E aí ficam essas crenças, né, que tem um inferno depois, aquele inferno eterno, aquela ideia daquele inferno eterno, né, daquele fogo que não se extingue, e o ser que está queimando no fogo e não acaba de se aniquilar, né, e continua lá se queimando. Então, entendendo, deixando, alimentando ainda aquela compreensão que foi passada para assustar as pessoas, de que Deus é mau. Deus é mau, etc., né? Enfim, não sei se me perdi muito aí nessa resposta, mas foi o que veio. Achei interessante, tanto os comentários quanto a pergunta, né? Porque nós ficamos analisando, porque uma resposta como essa, ela vem derrubar muitas crenças populares, né? Aquelas crenças que Deus é parcial, que Deus escolhe um povo, por exemplo, né, se for olhar os Antigos Testamentos, mostra que Deus escolheu, o povo escolhido dele era o povo de Israel. Aí, é claro que ele foi escolhido não porque Deus escolheu, achou melhor. Pode até dizer escolheu para mandar aquela mensagem, né? Escolheu para a mensagem. Mas aí as pessoas têm aquela crença que Deus escolhe um povo, tem predileção por um povo, né? Na verdade, Deus não tem predileção por ninguém. Todos os filhos são filhos, né? Então, não independe se a pessoa é um assaltante, se é um homicida, se ele pratica os piores crimes, se ele é um terrorista. Então, para Deus, é uma coisa. Então, Deus não faz a distinção entre uma pessoa que está fazendo bem hoje e uma pessoa que está doente fazendo mal, né? Porque tudo é filho. Todos são seus filhos. Aí essa comparação do Sol é muito legal, né? Que se o Sol ele escolhe a quem ele vai iluminar, ilumina todos, sem distinção nenhuma. E o problema, nós estamos sempre comentando aqui, eu e o Dilon, sempre estamos comentando muito sobre a questão de Deus, que nós, seres humanos, criamos nessa figura de Deus a nossa imagem, né? Nós idealizamos um Deus à nossa imagem. Então, Deus que tem suas preferências, um Deus que falha, um Deus que erra, como nós erramos. Então, a gente acaba criando essa figura de um Deus humano. E como Deus não é humano, então ele não tem as nossas características. Mas como a gente tem dificuldade para entender esse ser superior que fundou o universo, cria, que dirige todo o universo, a gente acaba colocando, humanizando ele, e ao humanizar, nós colocamos virtudes, mas colocamos vícios também e erros, né? Muito bem. Pois é. Vamos mais, porque senão a gente um dá gancho pro outro e a gente não anda, né?
Eu estava querendo pegar o gancho aí do Maurício e A falar gente mais tem um que monte de pensar no coisa, mas seguinte, vamos para que frente. essa resposta ela mata o inferno, né? A história Por da muitas vezes graça não. também, né? A graça de Deus, né? Graça de graça, né? Também. Aquelas passagens da Bíblia lá do Velho Testamento, que Deus se arrepende, né? De ter criado o homem, depois ele volta atrás, né? Um Deus que gosta de idolatria, por aí vai. Como o São Maurício disse. Deus não tem privilégios, não tem escolhidos, não. Vamos para o próximo, então, né? É só uma pergunta nesse da igualdade, né? Desse título, aliás. Agora vem desigualdade das aptidões. E aí tá 804. De quem que é essa? Eu acho acho que que é o Orlando. pela É lei de eu? igualdade é o Maurício. É o que fiz a outra. Então vamos lá. É o João. É o João. O João fica quietinho aí, né, João? Não, eu li a 800 e... Eu li a anterior. Eu li a Então vamos nós. 802. Eu Vamos li a lá. Por que não 802. outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Resposta: Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre arbítrio. Daí, o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, outro fará. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Ah, É interessante, né? Porque quando Deus nos criou, ele criou todo mundo igual, por isso que ele fala, Deus criou todos iguais, então Deus não otorgou as mesmas aptidões para todos os homens, então Deus não criou todo mundo, como fala no próprio livro dos Espíritos, vai falar que os Espíritos foram todos criados simples, ignorantes no sentido de sem saber, para começar a sua caminhada. E as aptidões que nós adquirimos ao longo dessa caminhada. Isso vai levar em consideração tanto o tempo de caminhada quanto a diversidade, né, que a gente tem também da vontade, que é o livre-arbítrio, né? Então nós temos Deus nos deu o livre-arbítrio, nos criou simples e ignorantes para caminhar, ou seja, ele nos criou prontos, porque quando fala inacabado, Deus não criou nada inacabado. Nós somos criados perfeitos, perfeitos no sentido de prontos para caminhar. Então Deus criou todos nós, nos criou de uma forma completa, mas para a gente caminhar. Então Deus não nos criou a perfeição no sentido de sabedoria, deixou a gente simples e esse aprendizado é nosso. Deus não, agora lembrando, Deus não faz a pessoa ser anjo. O anjo, a angelitude de cada um é conquista.
como Deus não criou o Cristo já Cristo, criou o simples e ele caminhou e chegou lá, né? Nós também vamos caminhar e chegar lá. Daí vem essa questão das aptidões. As aptidões ela vai ser um longo processo de caminhada. Através dos milênios, né? De livre-arbítrio, caminhando, fazendo uma coisa, fazendo outra, e a gente vai adquirindo aptidões. E fala também que é a necessidade das aptidões variadas, porque na nossa convivência social é importante que tenha aptidões variadas. Imagina se todo mundo, a única aptidão, vamos pensar bem na arte, né? Na aptidão de arte. Se todas as pessoas aqui na Terra só tivessem um dom, que é o de tocar violão, mais nada, ninguém canta, ninguém escreve poemas, ninguém tem outras habilidades para arte visual, nem para e assim por diante. E só a única aptidão fosse tocar violão. Ficaria muito pobre, né? Agora, como ao longo do tempo, das experiências, vai adquirindo, então a gente tem uma grande variedade aqui. Nós observamos que no Brasil mesmo, quando se fala de cultura, a gente tem aqueles que são ligados à música, e mesmo na música tem as aptidões diversas, né? São tantas variedades de música que a pessoa tem. Uns têm facilidade mais para cantar pela voz, outros têm facilidade para a arte de compor, outros têm mais facilidade para tocar instrumentos variados, uns violão, outros sanfona, outros violino, e assim por diante. Então, e assim por diante, sem contar com as outras aptidões, né, que nós precisamos ter no trabalho doméstico, no trabalho da indústria, e assim por diante. Aí ele fala, com essa variedade, né, o que um não faz, outro fará. Então, e com isso, há mais aprendizado, porque a gente depara com grande variedade. É isso aí. Alguém mais? O aspecto que ressaltou aí é a idade dos espíritos. A relação que tem as aptidões que cada um tem com a idade que os espíritos têm, né? Então, que os espíritos mais evoluídos são, em regra, mais antigos. Eles já desenvolveram mais aptidões, né? Eles têm mais aptidões. E aí disse no meio do texto aí que é necessária essa variedade de aptidões, né? Para facilitar a evolução dos outros, porque quando a gente vê aptidão no outro, a gente fica com vontade de desenvolver essa mesma aptidão em si mesmo e se esforça e trabalha por isso, né? Para desenvolver essas aptidões. Mas os espíritos, eles vão se desenvolvendo pouco a pouco, gradativamente, com o passar do tempo. É um recurso maravilhoso, né? Interminável. E até diz aí que o nosso mundo, ele, assim, nas entrelinhas, o nosso mundo só está ainda no estágio de próprias expiações porque é um mundo jovem. E que nos mundos mais antigos já tem espíritos muito mais evoluídos. E muitas vezes esses espíritos têm que virem nos ajudar aqui a evolução. Porque eles já desenvolveram aptidões, habilidades que nós não temos ainda. Precisam e vieram fazer isso, e vêm fazer isso, né? Vem nos ajudar a evoluir. Então, essa questão aí da desigualdade das aptidões é bem interessante, porque é uma forma não de valorizar uns e desvalorizar os outros, mas deixar que cada um tenha aptidões diferentes, que vá desenvolvendo. Muitas pessoas têm uma autoestima, muitas vezes, mais baixa, em razão de não se verem portadoras de grandes aptidões, digamos assim, comparando-se com pessoas
que têm aptidões que precisam ser desenvolvidas, né? Como tocar instrumentos, como criar invenções, né? Fazer invenções, enfim, desenvolver conhecimentos novos, escrever livros. Então, muitas outras pessoas que não fazem nada disso, eu percebo que muitas vezes se sentem pouco valorizadas, né? Mas eu acredito que seja isso, né? Uma falta de compreensão mais clara do tanto de coisas que elas podem fazer muito bem nas áreas onde atuam, de como podem fazer tão bem feito algo e fazer tão bem feito esse algo que parece tão pequeno, as tornaria tão grandes quanto uma pessoa que é considerada muito bem classificada, né, na sociedade, por suas aptidões, por suas características diferentes. E nisso que eu estou dizendo, quero dizer que, por exemplo, uma pessoa que... um simples lavrador, como a gente dizia, né? Que cultiva a terra. Faz esse cultivo com todo amor, com todo cuidado, né? Como isso é importante, como isso o torna grande. Uma limpadora, uma faxineira, uma pessoa que trabalha fazendo limpeza numa casa, né? Como isso é importante, como isso é grande quando é feito com amor, com dedicação, com a compreensão da evolução que ela está conquistando naquele trabalho, com a consciência da grande importância que isso tem para gerar um ambiente com condições evolutivas para as pessoas, né? Um ambiente bom que ela está preparando, com a sua própria boa vontade, com o seu trabalho, com a sua energia que fica ali, né? Que transforma, que cria uma psicosfera naquele ambiente. Ora, se essa pessoa tem uma compreensão um pouco mais ampla, ela vai perceber a grandiosidade desse trabalho que ela está fazendo, para a sua evolução e para todos aqueles a quem ela está servindo. E ela vai perceber que ela está servindo a Deus e os seus desígnios de evolução, de crescimento da humanidade. Por aí, mais ou menos, o que me veio de reflexão. Bom, nós estamos progredindo, né? Nesse meio tempo do progresso, né, que nós estamos, uns vão para um lado, outros vão para o outro, nessa questão de aptidões, né, foi muito falado aqui, né? E a vontade é que nos guia para um lado e para outro. Por exemplo, na seu Maurício até tocou na questão das artes, né? Tem determinado tipo de arte que não me causa nenhuma sensibilidade, outras me causam uma sensibilidade mais forte, né? Emoção e tal. Essas diferenças que nós no sentir, no perceber as coisas, nas habilidades, né, que nós temos. Agora eu fico pensando assim, e quando chegar lá no ápice, né, no espírito puro, aí a coisa se mistura tudo, fica tudo igual, como é que é isso, né? Ou ainda tem essas diferenças tão... que hoje a gente percebe assim, a diferença muito grande, né, de um para outro na questão de gostos e tudo mais. E quando passar lá para espíritos puros, né, no último grau, ou nos últimos graus, nem sei se existe último grau, né? Acho que o progresso é infinito, não existe para o último grau, né? Então, eu já li, não sei aonde, se é em romance, se é em outro tipo de obra, e para a gente se tornar um espírito realmente evoluído, elevado, a gente precisa aprender tudo. Será isso? A própria palavra já diz.
espírito puro. São todos iguais. Então, Chegamos esse ao puro, último grau de esse puro aí perfeição. também é um conceito a ser definido, né? A ser definido o que é realmente puro, né? Puro de quê? Puro é uma coisa limpa, é uma coisa que não tem mescla, né? Tá puro. Puro de quê? É puro de tudo, é. É Então, puro. Puro, puro de então será tudo. que nesse raciocínio que eu estou fazendo, será que nós, como espíritos realmente elevados, nós já vamos ter a capacidade de criar uma música que nós não criamos, fazer uma música maravilhosa, que é a música dos espíritos, que nós não sabemos fazer aqui no nível material, não sabemos fazer, tocar um piano, né? Não sabemos tocar um instrumento um pouco mais complexo. Será que quando nós formos espíritos elevados realmente, nós saberemos fazer tudo isso? Aquela música que fazem os espíritos e que está relatada na codificação, que é uma música maravilhosa, incomparável com os nossos barulhos, com a barulheira que nós fazemos aqui. Eu acredito que a gente vai ser capaz de muita coisa. Será que a gente vai compreender tudo, por exemplo, como espírito puro? Nós vamos saber tudo sobre química, sobre física, sobre tudo Aí é isso que bom se você origina deixar aí para da quando você tabela chegar lá. periódica. Viu? É bom você deixar para quando você chegar lá e você vai saber. O Orlando tá desistindo de Eu fico entender. analisando, fico analisando como se fala assim, o próprio Emmanuel fala que Jesus foi o coordenador da fundação do planeta, né? Você imagina bem, um espírito que coordena a fundação do planeta, todo o seu preparo por por bilhões de anos, preparando para receber tanto começar a receber lá os vegetais, animais, depois chegar a ser humano. Então, o espírito para fundar, para ser diretor da fundação do planeta, precisa de conhecer de tudo da matemática, da química, da física, da biologia, da antropologia, da sociologia, da filosofia. Porque se ele não conhecer tudo isso, como que ele vai coordenar a fundação de um planeta? Pois é, essa questão às vezes nos angustia um pouco, né? Porque quando a gente pensa no tanto de conhecimentos que tem para a gente adquirir, a gente pensa assim, poxa, deve faltar uma quantidade enorme de encarnações para eu adquirir tudo isso. E quanto trabalho eu vou ter? Quanta disciplina eu vou precisar para poder estudar tudo isso, aprender tudo isso, compreender tudo isso, né? E eu acho que é por aí mesmo. Só que o conhecimento, ele cresce de uma forma geométrica, não de uma forma aritmética, né? A gente não vai, nosso conhecimento não vai aumentando de 1, 2, 3, 4, né? Ele vai crescendo muito rapidamente, porque ele vai 1, 2, 4, 8, 16, né? Ou em outras proporções, e eu acredito sim que a gente vai precisar saber muito para se tornar um espírito puro, um espírito elevado. A gente vai precisar. Porque os espíritos, como acabou de dizer o Maurício, preparados realmente para cocriar com Deus, estão com todos esses conhecimentos. Estão dominando tudo isso. E a nossa destinação é essa. né? Será que tem algum espaço para nós em algum mundo, se a gente se tornar
evoluído, em algum mundo dos mais de 3 trilhões de galáxias que a ciência já disse que existem? Deve ter algum lugarzinho, né? E essa Pra questão do gente. desespero que você falou aí, da gente pensar quanto tempo, né? Mas o importante é que o espírito, quando vai evoluindo, já não tem mais tempo, né? O tempo já. Esse tempo que nós contamos, eles não. Como o espírito é imortal, nós temos nossa vida agora. A nossa vida ela é para sempre, nunca vamos morrer mesmo. Então é uma caminhada. Acho que ninguém está preocupado. O que eu tenho que aprender? Não, vamos aprendendo, né? Vai aprendendo. Ao longo dos bilhões de anos, trilhões de anos, vai caminhando em aprendizado. Então, um dia vai chegar, né? Vai caminhando e vai melhorando, 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 até chegar a ser espírito iluminado, né? Mas como a evolução é infinita, né? A nossa vida também é infinita, que não temos fim, então acaba a gente não preocupando muito com isso, porque é só continuar trabalhando e aprendendo. Até porque o tempo é uma coisa muito relativa, né? O tempo para nós está baseado no ciclo do nosso sistema. E fora daí? É. E dentro do nosso próprio sistema, né? Nós estamos baseando na relação Sol e Lua somente. E se a gente for morar em Júpiter? Como que é o tempo lá? Um ano de Júpiter não tem nada a ver com o ano da Terra, né? E assim por diante. Muito bem, 5 minutos. Opa, 5 minutos. A 805 fica para a próxima, então? acho que Fica para vai ter que próxima. ficar, né? Vai ter que ficar. Ainda falando sobre as aptidões. Apesar que ela é bem meio conclusiva, né? Tem até um comentáriozinho no final ali, Ela é a última e já, é a última já retoma desse o que título. foi dito antes. Então, vamos fazer ela ou já vamos Acho deixar para a que próxima semana? podemos ler pelo menos, né? E aí, na próxima, a gente comenta ainda o que alguém tiver com vontade de comentar. Até como teste, para ver se a gente lembra onde terminou. Tá certo. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Sim. Já dissemos que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher no estado de espírito livre um envoltório mais embotado, ou posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-la a progredir. 180, né? Pergunta. Está fazendo Tem referência a um essa pergunta. comentário de Allan Kardec que diz assim: assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima de sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento que têm chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados. E também para que os homens, necessitando uns dos outros, como... Aí eu não sei, saiu uma janelinha aqui em cima do que eu ia ler. necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Unir. Isso mesmo. Muito bom. Pouca novidade aí, no meu ver, né? Daí a gente retoma essa para dar sequência no próximo encontro. Certo, então. Você quer fazer o encerramento, João? Faz a prece de encerramento.
Posso. Então, a gente vê que esse estudo nosso está tão assim espontâneo e de uma forma interessante, né? Que a gente acaba conversando às vezes, compreendendo algumas partes, meio que antecipando um pouco alguns assuntos, e isso dá uma certa satisfação da gente perceber que já está tendo uma compreensão tanto mais facilitada das questões, né? Sabemos que os bons espíritos, aqueles que procuram ser nossos mentores, especialmente, nos ajudando com intuições, com a compreensão, com uma visão mais ampla, e mais clara e mais correta da vida, eles trabalham sempre em nosso favor e especialmente nesses momentos de estudo, que são momentos já previstos, programados, horário e tudo mais, então isso facilita. E sabendo e percebendo, né, esta interferência positiva desses irmãos a nosso favor, o que também nós pedimos que continue acontecendo, resta a gente sentir gratidão a eles, resta a gente se alegrar com isso, buscar nos manter entusiasmados para continuar crescendo, continuar aprendendo, continuar evoluindo moralmente, pondo em prática, né? Porque sabemos que o conhecimento intelectual vem primeiro, mas que já estamos ali com muita coisa pronta para pôr em prática. Faltando, às vezes, a gente trabalhar um pouquinho mais, a gente se dedicar um pouquinho mais, né? E a gente realmente consolidar esses conhecimentos que chegam ao nosso intelecto e que precisam chegar ao nosso coração, passando pelas nossas mãos, muitas vezes pela nossa boca, né? A gente podendo falar disso que a gente aprende e pôr em prática, agir de acordo, vivendo realmente da forma correta, né? Mais ou menos me faz lembrar nesse momento os passos do caminho óculo do budismo, realmente colocar isso em prática. Então, com toda essa gratidão, nós pedimos aos bons amigos que continuem nos puxando, né, sendo essa vanguarda nossa que nos puxa para frente, nos arrastando nos momentos também de desdobramento do nosso corpo físico, para que a gente esteja nesses momentos mais despertos e possa pelo menos ir fazendo algum estudo desses e praticando alguma coisa dessas que nos ajude a nos tornarmos melhores e fazermos algo também por alguém mais. Com tudo isso, com toda essa gratidão, nós desejamos e pedimos toda a bênção, toda a luz, toda a paz, mas toda a força, energia, dinamismo, para que possamos vivenciar mais essa semana que nos separa do próximo encontro desse estudo, na quinta-feira, com muita bênção. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus, gratidão. Gratidão.